Fala pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo aqui a mais um podcast do Instituto Caio Fontes, um lugar onde você aprende conhecimento científico sobre saúde mental de maneira prática. E hoje eu tô com ela aqui, a dona Joque, a nossa responsável por todos os nossos projetos no setor corporativo do Instituto, também neuropsicóloga. Daqui a pouco eu já passo a bola para você, tá, Joque? E hoje nós vamos falar sobre o principal ramo de atividade do Instituto. Interessante isso, né? Que é psicologia organizacional, né? Levar saúde mental e alta performance para dentro e produtividade para dentro das organizações. Joque, se apresente um breve histórico aí, rapidinho, curtinho, só falando quem é você, o que você faz, supervisora de projetos, etc. Bom, eu sou neuropsicóloga, psicóloga clínica e tenho aí uma experiência bem longa, né, na área de organizacional. Então, já trabalhei 11 anos direto com RH e hoje estou atuando aqui com o Instituto Caio Fontes como responsável técnica e supervisora de projetos dentro das empresas. Top, boa. Foi a melhor apresentação até hoje. Meninas, não fiquem com raiva de mim. Foi mais sucinta. De fato, a Joque já está há alguns anos com a gente. Ela é a nossa responsável técnica, ela que puxa a orelha da galera lá, ajusta, toma conta e organiza toda a equipe. Joque, e é interessante a gente pontuar, porque a Joque, quando aceitou trabalhar conosco no Instituto, era porque era uma ideia muito louca, né? Então os doidos se unem, né? Você já percebeu que doido nunca anda sozinho, né? Fala, tem uma ideia. Já estava rolando uma ideia, era outros profissionais antes, e a Joque chegou para me ajudar a organizar a casa. E até hoje a gente está organizando, né, Joque? Até hoje. Até hoje. Passa ano, entra ano e a gente vai organizando. Mas a ideia, e aqui que a Joque começou a trabalhar, a clínica do Instituto veio posterior a esse trabalho, que é o desenvolvimento de pessoas dentro das empresas, desenvolvimento pessoal e profissional. Por que, Caio? De onde surgiu essa ideia? Eu acho muito interessante falar isso aqui, tá, Joaquim? Antes da gente entrar. Cara, há uns anos atrás, eu desenvolvi um trabalho de liderança e desenvolvimento pessoal com um dono de uma empresa. E ele falou assim, Caio, queria muito o seu trabalho dentro da minha empresa. Eu falei, opa. A empresa estava desorganizada, mas aquela ideia ficou ali, sabe, Joaquim? E deixei, fui tocar a vida. E um belo dia, eu assisti numa série. Gente, vocês não têm ideia do poder da ficção sobre as nossas vidas, né? Eu assisti numa série chamada Billions, e lá tem uma psicóloga chamada Wendy Rhodes. Ela trabalha dentro de uma empresa, trazendo equilíbrio emocional e mental para a galera e alta performance e produtividade. Eu falei, opa, uni aqui atrás a ideia do colega que precisava e eu percebi que todas as empresas passavam por aquilo. Falei, surgiu uma ideia. E eu coloquei em prática. E eu achei a Joque no meio do caminho. Eu falei assim, Caio, era meu sonho trabalhar numa empresa que conseguisse fazer esse serviço. Porque a gente trabalha, a Joque veio de RH, ela trabalhou muitos anos dentro de RH e ela falou assim, cara, a gente não consegue desenvolver as pessoas. Verdade. É a dor de todo psicólogo de RH, né? Não consegue desenvolver as pessoas. Então, ter uma empresa que desenvolve pessoas vai ser fantástico. Gente, olha só. O tema do nosso podcast aqui hoje foi muito discutido antes desse podcast. A gente chegou a chamar de os vilões. Os vilões, como é que era o nome que você falou? Os vilões ocultos do trabalho. Os vilões ocultos do trabalho, né? Eu preferi os 4 cavaleiros do Apocalipse. Corporativo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse corporativo. Quais são esses 4 cavaleiros, né? Aliás, como é que é o nome dela? Luana. Não. Esquece. Ela falou que era melhor Apocalipse corporativo, não é? Esqueci. Juliana. Juliana, acho que era alguma coisa, o Apocalipse corporativo, alguma coisa do gênero. Mas, brincadeiras à parte, a ideia aqui é de falar de 4 vilões, literalmente. Quando eu chamei de 4 cavaleiros do Apocalipse corporativo, é justamente porque eles destroem uma empresa. Sim. Destroem uma empresa. Que é turnover, absenteísmo, presenteísmo
E o pior de todos, burnout. Isso aí. São 4 palavrinhas que estão na moda e as pessoas, o empresário, ao ouvir isso, fala, isso é coisa. Isso não rola, velho. Isso é coisa de psicólogo. Isso é coisa de RH. Velhinho, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te mostrar uns cálculos daqui a pouco que você vai ficar maluco. Se você não levar em consideração muito a sério essas 4 palavrinhas que eu acabei de citar, presenteísmo, absenteísmo, turnover e burnout, a sua empresa pode quebrar. E muito rápido. E rápido, e rápido. A gente trabalha com isso. Tá dentro de empresa todo dia. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Joque, entrando aqui pro nosso bate-papo. Ai, Joque, tanta experiência, tanta coisa, né? Joque, uma pergunta curiosa. Hum. Qual foi o seu maior desafio integrar psicologia, que não é psicologia organizacional simples, né? Uhum. Como que foi desenvolver, como que é desenvolver pessoas dentro de uma empresa que tem uma cultura, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Como que é para você pegar, às vezes, desenvolver uma pessoa dentro de uma empresa que tem uma cultura que não valoriza o desenvolvimento ou que impede a pessoa? Como que é isso para você? O nome já diz, é um desafio, né? Assim, mas é muito gostoso também. Enquanto profissional de RH, a gente tem uma dificuldade muito grande em ajudar essas pessoas a desenvolverem. Porque geralmente ou você fica preso em recrutamento e seleção, ou você fica preso no processo de desenvolvimento interno da empresa, conforme que a empresa precisa e quer desenvolver, né? E geralmente a gente acaba focando muito na liderança. As empresas geralmente focam muito na liderança e não está errado, né? Um líder bem preparado tem uma equipe saudável. Mas tem muita gente que precisa de apoio dentro das corporações, um apoio psicológico, um apoio, um acolhimento, até mesmo para entender o que ela tem de diferente, o que ela tem de qualidades ou mesmo uma patologia. E isso não é visto. E a gente sabe que tem muita gente que não procura psicólogo. Ainda tem muita gente que acredita que psicólogo é médico de doido, né? Então, assim, trazer a psicologia clínica para dentro de uma empresa e trabalhar o desenvolvimento dessa pessoa é um desafio, mas é muito bom, porque a gente consegue perceber quais são os gaps dessas pessoas, o que impede elas de desenvolver, de crescer, de se tornar aquele profissional que sonha em ser. E a gente consegue trabalhar isso na pessoa. Então, nós estamos aí há 2 anos dentro de empresas, né? E nós vimos muitas pessoas em crescimento, muitas pessoas que estavam em depressão, que tinham TDAH, que tinham burnout, que tinham até mesmo autismo, né? E transtorno bipolar. E isso impedia essas pessoas de serem o melhor que elas poderiam ser. Uhum. Então, a partir do momento que a gente começa esse desenvolvimento, primeiro a gente começa com autoconhecimento. Quando você se conhece, como diz Carl Roger, aí você pode mudar. Sim. Então, é uma evolução natural, não é sofrido nem para a pessoa e nem para a gente. Não dá para mudar aquilo que você não conhece, né? Então, Exato. é super interessante, Joaquim. Na verdade, eu nem sei tanto por onde começar, que é tanta coisa. Mas uma das coisas que eu tenho percebido dentro das organizações são pessoas também desalinhadas com a empresa. Sim. Então, as pessoas vão pela necessidade de um emprego, estão ali pela necessidade de um emprego, mas elas muitas das vezes não medem os seus próprios princípios e valores para ver se bate com os valores da empresa. Verdade. A Joque, ela entrou no instituto justamente porque bateu os valores com os dela. Por isso que ela tá. E aqueles que não batem, saem, entendeu? E isso é super normal. E eu percebo que muita gente sofre dentro da empresa, não é só porque a empresa tem uma cultura difícil, etc. Não, porque ela entrou ali, não porque ela quis, e sim pela necessidade. Sim. A gente também tem que levar em consideração justamente esse ponto, que esse é um trabalho do recrutamento. Um recrutamento bem feito, ele evita muito sofrimento para quem está entrando e até mesmo para a empresa, porque, como nós vamos ver daqui a pouco, o prejuízo que gera o turnover por falta de
N situações, falta de alinhamento com o perfil da empresa, falta de alinhamento com o que você deseja fazer para o seu futuro, falta de conhecimento sobre a vaga que você está entrando, falta de conhecimento sobre a empresa que você está entrando. Tudo isso impacta diretamente na produtividade da pessoa e no turnover da empresa. Uhum. Então, assim, é muito importante que quem faz o recrutamento esteja ciente e esteja muito alinhado com a cultura para que isso não aconteça. Porque quando isso acontece, todo mundo sai perdendo, né? Sim. Então, assim, como você mesmo falou, foi uma escolha. Quando eu decidi entrar no Instituto Caio Fontes, eu fiz uma escolha consciente, validei, coloquei meus prós e contras do que era relevante para mim, do que eu quero para o meu futuro. Sim. Porque senão não faz sentido nem para você, como empregador, e nem para mim, como prestadora de serviço. Top. Bem, mas muito bem colocado mesmo. É uma boa contratação, resolve, né? Nós, eu e Joque, a Marina também foi com a gente, nós fomos fazer uma visita a uma empresa recentemente, uma empresa do mercado financeiro, bem conceituada aqui em Vitória. Tem toda uma pegada jovem, muito legal a empresa, sabe? E eu achei fantástico conversar com. Foi o primeiro gestor de RH engenheiro que eu conheço. Engenheiro, cara, colocaram. Mas que sacada, o cara é violento. Ele é bem humano, só que é objetivo, como todo engenheiro. Uhum. É. E eu falei, cara, como é que é o turnover de vocês aqui? Não existe. Ele falou, não existe turnover. Mas como assim? Não, não tem rotatividade. Ninguém sai. Depois que entra, não sai. Eu falei, mas como? É porque é muito difícil de entrar. É muito difícil de entrar, não entra. Mas me explica mais. Eu assim, pois é. Uma pessoa que vai entrar na empresa, ela passa não por uma entrevista com o RH. Não é só com o RH. É com vários gestores, diretores da empresa. Sim. Porque a gente não quer saber só do currículo. Currículo não é teto. Currículo é piso. É o básico. O que deve ter mete com a cultura. Isso aí. Se não tiver aculturado, se não tiver esse não choque, né, mas uma liga com a cultura, não entra na empresa. Então, como você bem falou no início, um bom processo de recrutamento, né, um bom processo de seleção, né, Sim. de seleção, impede que haja um turnover. Mesmo porque nós podemos treinar habilidades, nós podemos treinar muitas coisas, até mesmo comportamentos, né? Dá mais trabalho, mas dá para treinar. Agora, não dá para você treinar. Assim, eu falo que não dá porque assim é muito desgastante você treinar uma pessoa para se aproximar ou se encaixar numa cultura. É desgastante para quem está sendo treinado, é desgastante para quem está treinando, porque se você já não tem a cultura daquela empresa, você vai ter muito trabalho para se adaptar e isso gera sofrimento, isso gera o quê? Esses fatores que você falou, absenteísmo, turnover, presenteísmo E e um o burnout. burnout. Chega E lá. acontece, a maioria deles está em burnout por quê? Está no lugar errado. Você tem que considerar que a pessoa tem uma história de vida. Uhum. E é você, pessoa, você que tá para entrar. Considera a sua história, considera a sua personalidade, considera, sabe, o que você pensa. A empresa, a gente trabalha em algumas empresas que são mais conservadoras, muito conservadoras. E tem outras que são mais tranquilas. A Joca atende uma empresa que a galera, acho que em peso, deve ter uma pessoa que é millennial, sabe? O resto é tudo geração Z. Agora tem mais um, tem dois agora. Então, E o resto é tudo geração Z. tudo geração Z. Então, o pessoal lá mais eclético, né? Acho que tem um dia da bermuda, não sei se tem o pessoal. Eu não sei. Eu não lembro. Eu sei que eles são mais tranquilos, são mais Uhum. tranquilos. Então, se você é mais jovem, procure uma empresa como essa. Agora, se você é mais conservador, se você entra numa empresa como essa, talvez você vai se sentir desconfortável. Então, você tem que entender. E aproveita até a deixa, Joque, porque você atende os dois mundos, né? A Joque, vou te falar, tá de parabéns. Eu não tenho competência para tal tipo de desenvolvimento. Eu me entendo, então eu sei. A Joque atende várias pessoas da geração Z, e ao mesmo tempo tá lá com um cara de 50, 60 anos, extremamente conservador, gestor, diretor de empresa. A Joque atende várias pessoas lá do alto nível, do alto escalão, de empresa com faturamento bilionário, até a pessoa mais simples e humilde. Joque, como é que é para você
desenvolver, porque o trabalho do Instituto não é saúde mental, gente, só saúde mental, psicologia, a gente bateu nisso, mas isso é o meio. O fim é produtividade e alta performance. Então, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre o CDP, mas que é o nosso programa de desenvolvimento pessoal. O CDP, a base dele é o autoconhecimento para levar a alta performance. Uhum. Então. Sim. Mas como que é desenvolver? Eu falo porque eu enfrento isso. Alta performance com pessoas que já estudaram em grandes universidades, são diretores de grandes empresas, e às vezes você senta na frente da pessoa e fala, cara, eu tô tendo uma aula aqui, né? Como que é para você esse tipo de coisa? Ó, primeiro, é realmente uma delícia. Porque tem atendimentos que a gente faz que é literalmente uma aula de negócio, uma aula de empreendedorismo. E Sim. a psicologia não ensina isso pra gente na Você faculdade, vai né? aprendendo. Na faculdade a gente aprende muita técnica, muita teoria, mas ser empreendedor a gente não aprende. Então, assim, é muito legal, mas também é bem desafiador. Por quê? Quando a gente está diante de um CEO, de um gestor que tem um vasto conhecimento, estudou muito para aquilo, eu preciso trazer algo que ele não conhece, Tem que né? superar, de Eu certa maneira. preciso trazer algo para ele que é novidade, né? Só que às vezes a novidade está naqueles detalhes pequenininhos que é óbvio. Eu sempre falo para os meus pacientes e clientes que assim, o óbvio tem que ser dito, o que é óbvio para mim não é para você. Então, às vezes, numa conversa, semana passada aconteceu isso, foi muito gostoso. O gestor chegou muito afobado, muito preocupado, né, com uma situação específica. E aí a gente conversando sobre o que estava acontecendo, eu fiz uma pergunta. Ele parou totalmente e falou assim: "Eu nunca pensei nisso". Então, assim, a visão da psicologia, uma visão às vezes um pouco mais humanista e não tão empreendedora, traz para o gestor uma percepção de que ele é uma pessoa e que por mais que ele tenha um conhecimento enorme, vasto, riquíssimo, às vezes ele esquece que ele é uma pessoa. Ele esquece que ele precisa pensar nos seus próprios limites, porque se ele pensa nos seus limites, ele pensa no do funcionário. Sim, E aí é o diferencial que a psicologia traz nesse trabalho. É por isso que para mim foi tão interessante associar a psicologia clínica, o atendimento sim. clínico, né, que a gente também chama de orientação de carreira, com a organizacional, apesar de terem me dito que não era possível acontecer. Funcionou. Eu dei uma palestra um dia, a Joque falou, Caio, a Joque, eu faço isso com ela também. Para ela estar aqui hoje, eu mandei mensagem para ela 7 horas da noite ontem. Falei, ó, amanhã precisa ser para gravar um podcast 7 horas da manhã. Me roubou dos atendimentos. Mas de vez em quando ela joga no meu colo também. Ela falou assim, ó, tô precisando que você dê uma palestra assim, 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 assado na empresa. Cara, ela falou comigo até, eu escrevi, montei a palestra. A palestra era sobre empatia. Eu tinha entendido ética. E eu fiz a palestra toda de ética. Eu acabei de dar uma palestra, era na quinta-feira de manhã, e eu acabei de dar uma outra palestra na quarta. Cara, foi muito boa a palestra. Eu sentei com o computador em mãos, falei assim, vou dar uma olhada nessa palestra de amanhã que eu vou dar lá para a empresa que a Joca atende. Aí eu fui olhar que a palestra não era sobre ética. Era sobre empatia, velho. E eu tive que refazer tudo à noite. Foi caótico, mas no frigir dos ovos foi maravilhosa a palestra lá com o pessoal. Que eu falava sobre empatia estratégica. Você não é obrigado a amar o jeito do seu colaborador. Você não é obrigado a amar ninguém. Uhum. Mas entender e saber que ele é diferente de você e respeitá-lo, isso você tem que fazer. Caio, mas eu não quero. Deixa eu te explicar. Você depende dele. Ah, eu contrato outro. Não tá assim mais, tá? Isso aí, o período, sem a era da industrial acabou. Né, que o pessoal A era tava. da senzala. Acabou. Hoje não. Hoje tem opção e muita opção. Então, se você não preservar os que você tem, você vai perder e você vai ficar na mão. Sim. Então, isso é muito complexo. Haja estrategicamente. A empatia é estratégica. Às vezes eu não gosto do jeito da Joque. Imaginar um cenário hipotético, não é o nosso caso. Nós somos amigos até. Mas eu quero extrair o máximo dela. Se eu dar porrada, não vai. Não vai. Então tem que entender como é que ela funciona. Eu tenho que saber quais são as dores dela, o que que a motiva, o que que trava ela.
quando eu entendo isso, lembre-se, eu posso não gostar nem um pouco dela, mas eu ajo estrategicamente, eu consigo extrair o máximo. Então, essa era do líder general acabou. Sim. É a era do líder empático. E aí, vale muito ressaltar que eu preciso conhecer o perfil do meu funcionário. Hoje tem vários perfis, vários testes que são muito Já vamos falar utilizados, sobre. né? Mas eu preciso conhecer o perfil do meu funcionário, até mesmo porque empatia é eu conhecer e aproveitar o melhor dele, né? E a maior ação de empatia é você fazer uma coisinha que parece difícil, uma palavrinha mágica maravilhosa, que não custa nada, que é o tal do feedback. Justo. E porque, assim, muitos Alinhamentos. gestores não fazem feedback. E o funcionário não sabe nem para onde vai, nem de onde veio, se está acertando, se está errando. E eu ouço isso todos os dias. Todos os dias, em qualquer empresa que eu atendo, nos meus pacientes particulares, até mesmo na avaliação neuropsicológica, chega essa reclamação. Eu não recebo feedback, então eu não sei o que eu estou fazendo, se está certo ou se está errado. Justo. Justo. Cara, aqui entra, né, muita coisa. Segura a informação dos testes que eu tenho que falar. Porque tá espelhando aqui, eu não posso tirar mais da tela. Perdi todo o meu roteiro. Tá tudo aqui no improvisando. Fugiu. Tal do roteiro. Eu me pergunto. Ah, lembrei. Previsibilidade. A gente conversava no podcast de ansiedade. Falando sobre previsibilidade, não. Previsibilidade eu usei em todos os podcasts. É uma ferramenta, né? Quais são as maiores dores que a gente vê dentro do ambiente corporativo? Isso aqui é muito legal. Liderança despreparada. Confere, Joque. Check. Falta de processos claros. Ai, socorro. Confere, Joque. Check. E o que é processo? É previsibilidade, é saber o que vai fazer. Um plano de cargos e salários. Ai. Confere, Joque. Confere. Plano de carreira. Então a gente vai se estendendo aqui e a gente percebe que as dores das empresas praticamente são as mesmas. Se você continuar com essa lista, eu vou deprimir aqui, você sabe. Não, a gente não vai esticar. Então, mas quais que são as principais, sabe? Caio, resolve aqui para mim, me dá uma fórmula mágica. Não, é bem difícil, né? Mas eu vou dar duas. Se você fizer, resolve bastante coisa. Vamos lá. Prepara seus líderes. Líderes empáticos. Primeira. Boa. Então, líder empático. Resolveu. Quantos por cento resolve, Caio? Cara, se você não tem processo, se você não tem plano de cargo e salário, se você não tem nada, mas tem uma boa liderança que sabe conversar, sabe quanto por cento você resolve, Joque? Ouso dizer, esse líder vai quebrar também emocionalmente, né? Porque ele vai ter que dar conta e tal. Mas eu ouso dizer que ele bota a empresa para rodar 60%, 70% melhor. Eu chutaria 70. 70, né? Eu ficaria no 70. Mas até mais otimista. Até mais otimista poderia ter uma liderança empática. Olha que importante. E o segundo, que não é dois, que não é um, é dois, mas prepara um bom. Isso aí é bom, né? Uma boa descrição e plano de cargos e salários. A pessoa tem que saber o que ela vai fazer. Eu vou usar um pouquinho, te cortando, vou usar um pouquinho e vou colocar organização da empresa. Porque é muito abrangente, né? Mas são esses dois tópicos, né? Trazer organização. Se você tem processos bem definidos e dentro desse processo a pessoa sabe o que ela vai fazer, como que ela funciona, quais são as suas atribuições, e eu coloco dentro desses processos já uma descrição bem feita de cargo. Sim. Uma descrição, porque a pessoa já chega sabendo o que ela deve fazer. Sim. Às vezes vai chegar e falar, chefe, o que eu faço? Eu não tenho que te falar nada, vai lá na sua descrição que tá escrito. Ah, mas e o processo? Não tá, vai lá no Drive, tem todo o processo. Então, se eu tenho um processo bem feito, uma boa descrição e uma liderança preparada, 90% tá aí. 90%. 90% dos problemas estão resolvidos. Resolvidos. E só que emagrecer é fácil, né? Fazer dieta, exercício, executar. É muito simples, né? Sabe aquela coisa simples e complexa? É isso aí. A execução é extremamente difícil. É uma dualidade, né? Infelizmente não tem o que fazer. Concordou com o cheque aqui das listas, Joque? Concordo. E eu quero te perguntar uma coisa.
Nós temos a nossa metodologia, com os anos a gente conseguiu aprimorar, vamos aprimorar ainda mais, vamos melhorar, mas a gente está chegando num nível muito, muito, muito foda mesmo. Nosso trabalho está muito diferente e ouso dizer que no Brasil não tem ninguém que faça igual a gente faz. Tem muitas empresas que investem em saúde mental, psicologia por psicologia dentro de empresa. E o nosso trabalho não é isso. Sim. É desenvolver as pessoas de acordo com a empresa. Entendeu? É muito maior, é alta performance, é produtividade. A gente não vai ter tempo para discutir, mas você vai ter que voltar porque isso aqui dá muito material para dias para a gente conversar em podcast. Mas é o que você disse sobre os testes. A gente utiliza vários testes de alinhamento, engajamento, conhecer o perfil comportamental da pessoa, até o alinhamento com o cargo. Por exemplo, a gente tem uma ferramenta que a gente utiliza, ela é muito poderosa, que é a âncora de carreira. Sim. A gente consegue identificar se a pessoa é apta ou não. Já aconteceu muitas vezes, a pessoa chega para mim, Joque, e fala assim, Caio, eu não estou satisfeito com o meu trabalho. Não tô. Vem cá, vamos conversar. Faz esse teste aqui para mim. Tá. Deixa ele responder sozinho. Aí eu vou lá e olho. Criatividade empreendedora, a âncora dele. Esse cara nunca vai trabalhar para alguém. Ele pode até trabalhar igual ele tá, só que está extremamente insatisfeito. Entendeu? Sim. Isso é uma ferramenta que a gente utiliza. Por exemplo, a gente ainda usa uma plataforma que é a da Solids, a gente utiliza o Profile da Solids, que é uma ferramenta muito boa, que a gente consegue analisar o perfil comportamental da pessoa. Qual é a frase de Carl Rogers? Conhece, né? Se conhece para você poder mudar. Para você mudar, justamente. O justamente. ser humano vive nesse paradoxo. Ele precisa se conhecer para mudar. Então, essa ferramenta, ela nos dá a competência de analisar o perfil comportamental da pessoa e ver se ele está alinhado com o cargo que ele está executando. Sim. Como que foi, Jó, como que é, no dia a dia, você aplicar essas ferramentas e, tipo assim, as cortinas se abrindo? Como que é para você aplicar esses testes nas empresas com os funcionários? Eu acho que eu posso me atrever a dizer que é, às vezes, engraçado. Porque, assim, é muito legal ver a percepção da pessoa que ela passa a ter dela mesma, né? Então, assim, você chega lá, já sei meu perfil. Eu sou um executor comunicador. A pessoa chega, eu sei, mas o que significa isso? Né? Quais são os parâmetros, quais são as características que te desenvolvem, que te levam para frente, quais são as características que te atrapalham, que te impedem de crescer. Então, quando a gente faz essa devolutiva, usa essa ferramenta, as pessoas se chocam. Poxa, eu não sabia que eu tinha uma excitabilidade tão alta para isso aqui. Eu não sabia que eu era tão bom nisso aqui. Poxa, eu sou isso mesmo? E às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, tá falando de mim, você tá lendo Bola de Cristal? Então, assim, chega a ser engraçado. Porque as pessoas se surpreendem, apesar de saber o título dela. Eu sou um executor, eu sou um planejador. Mas na prática não sabem, né? Na prática não sabem, porque não estudam isso, né? E é super interessante, dentro das organizações, a nossa função é desenvolver a pessoa da melhor forma possível para atingir o máximo de alta performance e produtividade de maneira saudável. Tinha uma palavra que eu odiava, mas hoje eu aprendi a amar, que é sustentabilidade, né? Eu odiava. Qualidade de vida. Qualidade de vida, palavra favorita do Caio. Amo qualidade de vida, né? Sustentabilidade, às vezes as pessoas têm uma noção. É porque eu sempre vinculei a ambientalista. Eu não gosto muito, não do ambientalista, né? Mas eu não gosto do cara que é dogmático, né? O cara das verdades absolutas. Sim. Então, tudo é desse não jeito. Existe, né? Não, mas todo dogmático tem a verdade, né? E quem que é dogmático? O religioso extremo. Eu não bebo café porque café é do diabo. E quem bebe café vai pro inferno. Eu falei, porra, bicho. Então, se eu não como carne de porco, se eu ando, eu tenho que andar de saia, ou se a religião não fala sobre, sei lá, conversar com os mortos, né? Não tem problema com o espiritismo. Tem problema com o cara que acha que só o espiritismo é o cara. Não tem problema com o feminismo. Tem gente que quer vender o feminismo como a única verdade. Então, eu tenho ranço de dogmático. Qualquer um que chegou e jogou aquilo e é a verdade absoluta, eu tô fora. Por isso que eu tinha ranço meio que da sustentabilidade, a própria qualidade de vida. O pessoal da qualidade de vida gosta de vender miçanga na praia. Mas, vai ser muito polêmico isso. Justamente porque as pessoas trazem qualidade de vida como algo absoluto.
Mas na verdade, o que é qualidade de vida para você? Justo. Cara, eu amo estar aqui, acordar cedo. Cara, isso para mim é qualidade de vida. Mas vamos lá. Se não é sustentável, é sustentabilidade também, a galera dos sustentáveis, né? E o que que essa palavra significa? Ela significa de sustento, sustentar. Uhum. Então, se eu tenho uma ótima produção, estou produzindo muito, eu consigo sustentar essa produção por toda a vida? Sim. Isso é sustentabilidade, é sustentável. Sim. Olha a palavra, é muito óbvio, né? A gente Sim. não é sustentável, né? Então, a nossa produtividade é uma produtividade sustentável. Sim, com Não é certeza. falar assim, eu vou, nossa, Caio, essa semana eu fui produtivo, hein? Dormi 2 horas por noite. Foi mongol. Então, é mongo ele. Quem não tá dormindo 7 horas por noite, 8 horas por noite, não é sustentável o negócio. Então, a gente vai mais adiante. Então, o Instituto tem essa peculiaridade, né, de levar alta performance e a produtividade dentro das organizações com o máximo possível, né, extraindo o máximo da pessoa. E muitas das vezes, Joaquim, você leva a pessoa a refletir que talvez o lugar não seja ali. É. Já aconteceu quantas vezes? Nossa, várias vezes. E o mais interessante disso é que as pessoas só percebem isso quando elas percebem que elas estão ultrapassando o próprio limite. Porque existe um limite entre o saudável, Sim. né, e o que vira patológico, que é quando a gente chega no burnout. Os sintomas que aparecem, né? Uhum. Então, quando a pessoa, ela às vezes não percebe, ela não sabe que ela tá fazendo isso. E isso é muito, muito problemático, digamos assim. Porque a pessoa tá lá dando tudo de si, ok, dê tudo de si, mas respeite o seu limite, inclusive sua saúde. Porque se você adoecer, você não tá produzindo mais nada, né? Justo, Então, como é que eu vou ser alta performance se eu estiver doente? justo. Então, a pessoa precisa entender o próprio limite para ela entender se ela tá no lugar certo. Pera, eu tenho que me sacrificar a troco de quê que eu tô sendo alta performance? É a minha saúde. Opa, pera, eu preciso rever isso. Porque eu posso ser alta performance sem adoecer. Mas aí volta, se não é sustentável, não é alta performance. É Exato. autodestruição. Exatamente. Nossa, Por isso a essa foi importância dos foda. limites. Alta performance sem sustentabilidade. É Alta autodestruição. performance sem sustentabilidade é autodestruição. Sim. Então, não existe alta performance sem sustentabilidade, não existe produtividade sem sustentabilidade. Por isso que é tão Entendeu? importante a gente se conhecer, fazer o processo de autoconhecimento, para você entender seus limites e você ter uma produtividade, uma alta performance sustentável. É a base do programa, né? A gente tem um dos nossos programas, que é o Capacitação e Desenvolvimento Pessoal, o nosso CDP. Não é CDB não, tá, gente? É CDP. CDP é justamente a base dele, é o autoconhecimento. Sim. Então, onde você vê o seu perfil comportamental, a gente vai analisar, vai aplicar a âncora de carreira, vai ver quais são os seus valores, para ver se seus valores estão alinhados com a empresa, vai entender o que você quer da vida, para onde você quer ir, porque às vezes aonde você está nunca vai te levar, então você está totalmente desalinhado. Ou seja, você vai adoecer e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que, que acontece quando uma pessoa está dessa maneira. Então, o autoconhecimento, ele é a ferramenta máxima Sim. dentro de uma organização. Por que, que a pessoa não produz? Porque não se conhece. Por que, que a pessoa não produz? Porque o processo de seleção foi muito ruim. E as pessoas também, elas esquecem ou não levam em consideração que eu preciso me conhecer para saber até onde eu quero chegar. Porque tem organizações que querem que eu vire um gestor. Eu odeio ser gestor. Eu Âncora de quero, carreira é para eu isso, quero né? ser um especialista. Justamente, Exato. técnico funcional, que é uma âncora de carreira. E existe muito esse processo da carreira em Y. Ah, Joque, olha que curioso, gente. Presta atenção nisso. Eu atendi uma empresária, que hoje virou minha amiga. Atendi ela há muitos anos. Fez um trabalho muito legal com a empresa dela e tal, tal. Aí um belo dia falou assim, Caio, tô pensando em evoluir essa pessoa aqui para uma supervisão. Falei, me conta mais. Deixa eu ouvir. Então, é porque ela é boa, ela é gerente lá da. Eu quero que ela supervisione o, todas as minhas empresas, meus negócios. Falei assim, olha, eu conheço, sei como é que é. É uma ótima gerente. Mas ainda não tem competência para ser supervisora. Você vai evoluir ela para supervisão. Você vai perder a gerente e a supervisora. É isso aí. Sabe quanto tempo demorou?
2 meses? Não, foi mais, foi 6. Oh. Ela tentou. 2 já tinha dado ruim. Então, com 6 meses, enfim, eu nem lembro a data certa, quanto tempo foi. Mas o fato é que a pessoa não detinha a competência para ser ainda. Mas ela era uma pessoa da administração. Ela era uma gestora, só que ela não tinha competência. Só que aqui vai o segundo pensamento. Olha que curioso. O cara é um ótimo vendedor. Nossa, tá vendendo. O cara que carrega a empresa nas costas. Esse cara é bom, hein? Nossa. Vamos promover. Vamos promover, ele é diretor de vendas, diretor comercial. Meu amigo, perdeu o vendedor e ainda quebrou a empresa. O cara que ele não tem competências para isso. Ele é um ótimo comunicador, mas ele não foi feito para ser gerente. Eu costumo brincar que é um tiro de fuzil no pé. Arranca o pé, tiro de 12, minha filha, e arranca o pé fora. Entendeu? É isso aí. É justamente. Então, entender, e a gente, aqui no Instituto, a gente tem muitas ferramentas, né? Dentre elas, a gente consegue medir ver o perfil comportamental, a gente vai ver o estilo de carreira desse cara, né? Vamos ver como que ele funciona. O estilo de liderança. O estilo de liderança, se ele pode ser líder. A gente vê o nível de produtividade dessa pessoa, o nível de engajamento dessa pessoa. Avaliar qual a percepção dessa pessoa sobre a empresa. A gente vai ver o nível de saúde mental dela como um todo. A gente consegue perceber e mapear essa pessoa e entender se ela está apta tanto para exercer o que ela faz ou se ela está apta para ser promovida. Sim. Então, as pessoas não se deram conta, às vezes, né? As empresas não se deram conta do tamanho do poder da ferramenta que nós temos em mãos e o que a gente pode entregar, né, para eles. Sim. Então, você consegue mapear a sua empresa, saber qual setor que produz mais, qual setor que produz menos. Você consegue ter uma visão panorâmica do que está acontecendo. Não dá para evoluir uma pessoa sem conhecê-la. E também não dá para evoluir uma pessoa que não quer evoluir. Justo. Às vezes ela não quer ir. Exato. Então, por que forçar? A gente tem, cara, se for para falar de casos de burnout aqui, de pessoas que estavam, sabe, assumiram uma gerência e era técnico, saiu do técnico, foi para uma gerência e quebrou emocionalmente. Mas enfim, o papo tá bom, eu quero trazer aqui, a gente entrar já falamos bastante, acho que a gente tem que ter uns 10 podcasts pra gente poder falar sobre. Mas os 4 cavaleiros do apocalipse corporativo. Os vilões do ambiente corporativo, né? Que são as palavrinhas, Jó, que a gente vai falar aqui, que é presenteísmo, absenteísmo, burnout e turnover. Resumidamente, Joque, explica pra gente, assim, tipo, bem uma linha só, o que é cada um. Então, o absenteísmo, ele é uma tendência a se ausentar do ambiente de trabalho, né? Seja por faltas, atrasos, por atestados, o que acontece muito quando a pessoa começa a adoecer, né? Então, isso gera um prejuízo muito grande para a empresa. A gente vai falar daqui a pouco, né? O presenteísmo é o oposto. Seu corpo está presente, mas a alma está em Nárnia, né? A pessoa está presente, mas não consegue executar suas atividades, não ela consegue... tá no LinkedIn, às vezes, vendo alguma coisa, ela tá em qualquer lugar. Às vezes ela tá aqui olhando para você, mas ela tá olhando por cima de você. Ela tá focando ali, mas não consegue concentrar, Sim. Né? Então ela não consegue focar porque ela não tá fazendo o que ela gosta. Presenteísmo. Exatamente. O turnover. Turnover, ele é a variação, ele é a rotatividade, né? Trazendo para o português, é a rotatividade de funcionários. Pessoa entra e sai o tempo inteiro da empresa, a empresa não segura ninguém. Pessoa entra, fica 3 meses, fica 2 meses, fica 6 meses. Uma empresa que não tem funcionários que fiquem pelo menos 1 ano, isso é muito crítico, porque a cultura se perde. Sim. Inclusive, estou trabalhando isso atualmente em uma das empresas que eu atendo, porque a cultura vai se perdendo, e aí você tem que criar de novo a cultura, porque a empresa toda muda. Sim. Muda em 1 ano, troca de 20 funcionários, 18 mudaram. Opa, pera, esse tem um problema. Muito grande, para ser mais exato. Um problema enorme, né? E o burnout, ele é um adoecimento causado pelo estresse excessivo no ambiente de trabalho. E ele gera muitos sintomas problemáticos. Em um outro podcast, você estava falando sobre transtorno de estresse pós-traumático. E uma coisa que as empresas despreparadas ou empresas que
tem esse clima mais pesado, gera no funcionário, como consequência, é um transtorno de estresse pós-traumático. Muito comum, né? A gente vê, lá no Instituto, a gente tem uma pessoa que veio de uma empresa, falou, Exato. Caio, aí um dia a gente tava com muito serviço e apertando e relatório, falou, Caio, eu tô me sentindo sufocado, porque da última vez da minha empresa foi assim, eu achei super interessante Sim. a validação, mas a Joca comentou sobre eles e são os principais ralos. Sim. Se perguntar assim, Caio, o que que impede uma empresa de crescer hoje? Aí, falou assim, é falta de estratégia? Não. Não. Falta só de liderança? Também não. É, de certa forma, sim. Mas é falta de gente não qualificada tecnicamente, qualificada culturalmente. Sim. Que quando você está ambientado culturalmente, tem uma boa gestão, esses 4 indicadores não existem. Verdade. Parou para pensar nisso? É verdade. E assim, só fazendo um adendo do que eu falei do burnout, impacta diretamente no que você está falando, porque é exaustão física, E mental. mental e emocional. Foi considerado por muitos, né? Muitos falam que é assim, não é, tá, gente? É, a grosso modo dizendo, a depressão do trabalho. Sim. Eu traria mais Não para o é. sentido do estresse, justamente Sim, pela exaustão justamente. emocional, né? É porque a característica parece, Sim, e você olha a pessoa não tá depressivo, não é burnout. na Entendeu? verdade, os sintomas, a depressão é um dos sintomas que aparecem no burnout, Sim, né? Além da ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e por aí vai. A lista é enorme, justo. né? Se a gente fosse falar, tem uns 50 itens de sintomas que pode apresentar, caracterizando o burnout numa empresa. Sim. Então, um dia desse, eu tava medindo, fazendo alguns cálculos sobre custos e gastos, né, sobre cada indicador desse, e eu comecei a acessar alguns estudos. Olha que curioso, Joaquim. O burnout, ele afeta de 50, presta atenção nisso aqui, tá? 50 a 100% da produtividade da pessoa. Sim. Quando chega a 100, a pessoa para também, né? Ela sai, né? Mas até chegar aos 100, tá ali 90, 91, 92, da produtividade. Sim. Só para você ter ideia, Joque, quando uma empresa contrata uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa de 5 mil reais, ela espera 5 vezes esse valor, o investimento de ter essa pessoa, espera-se, é uma estimativa, a grosso modo, que uma empresa retorne, que uma pessoa retorne, um funcionário retorne 5 vezes o salário dele para a empresa, de lucro. Se você tem uma pessoa com burnout, olha que curioso isso. Se você tem uma pessoa com burnout, e essa pessoa, vou imaginar que seja um funcionário de 10K, ele tinha que voltar 50 mil para a empresa. Se ele tá com burnout aí meio termo, aquele burnout funcional ainda, que tá afetando 50% da produtividade dele, ele era para render quanto para a empresa? De 10K? 50 mil. Com burnout vai render quanto? 25. Ou seja, esse cara tá dando, é pesado que eu vou dizer, mas um prejuízo de 25 mil reais para a empresa. Sim. Por mês. Uma pessoa de 10 mil, em um ano de trabalho, 10 meses, aliás, dá 250 mil. 300, né, no fim do ano. Uma pessoa com burnout, um funcionário de 10 mil, que é um funcionário muito bem pago, se ele tiver com burnout, ele vai dar 300 mil de prejuízo para a empresa. Isso é pesado. Muito pesado. Sim. Sem contar que esse cara, além da produtividade impactada, ele com certeza está com absenteísmo altíssimo. E o absenteísmo, ele pega, ele corresponde a 15% do valor do salário também. Então, além da produtividade dessa pessoa, ele tem um absenteísmo. Então, 15% do salário, 10 mil, dá R$ 1.500 ao mês, vezes 12. Ele ainda pode ter também, em conjunto, o presenteísmo. Aí o buraco é mais embaixo. Eu coloquei separado, né, para não afetar tanto. Mas isso aqui é só para ver. Então, é só para você ter ideia do grau de como é sério, de como é sério isso, entendeu? O pessoal, turnover, eu contrato outro. Zé Mané, deixa eu te explicar para você. Presta atenção.
Se tem rotatividade num cargo, dependendo do grau estratégico da sua empresa, é até 200% do salário anual. Isso aí. Até 200% do salário anual. Se você tem um gestor de 50 mil reais por mês, a gente atende alguns. Se esse cara sai da sua empresa, faz a conta aí. 200% do salário anual, 50 mil dá quanto? 600 ao ano. Só a saída, a rotatividade desse cara vai te dar 1.200.000 de prejuízo, se ele sair do cargo. Sim. Caio, mas e aquele afegão médio ali? Um analista, 50%. E se for um assistente? 20%. Um assistente é menor, né? Um auxiliar, 20%. Sim. Mas mesmo assim é 20%. Se você tem... eu vou mostrar. Vou pegar um caso emblemático aqui. Vamos lá? Vamos. Eu estava conversando com a Joca e analisei. A gente já está com uma empresa já faz algum tempo. O número é muito maior que isso, porque eu considerei apenas um ano. A gente já tem dois anos que está com ela. 2 anos e meio. Já. 2 anos e meio com essa empresa. Eu considerei apenas um ano. Como o Instituto Caio Fontes economizou 2.619.000 em um ano para uma empresa de 200 funcionários que estava enfrentando problemas de absenteísmo, presenteísmo, turnover e burnout. Olha isso aqui, gente. Tá claro esse valor? Eu tinha que ter colocado maior, né? Dinheiro invisível, eu coloquei aqui, prestem atenção. Redução do turnover, o percentual de funcionários impactados. Ó. Redução de 10% da empresa, que tinha um turnover de 10%. Na verdade, era maior um pouco, nós reduzimos 10%. Então, 20 funcionários que deixaram de rotacionar nessa empresa. Sim. A gente tem menores que... tá 100%. Mas depois falamos sobre. Então, o salário anual dessas pessoas... Coloquei estimativa de 2,5 ao mês. Vezes 12 meses. Essa pessoa custa 30 mil ao ano para a empresa. Então, 20 funcionários vezes 30 mil. Como eles são pessoas não de um cargo mais alto, eu coloquei estimativa de 20%. Ok. De 20%. Então, 20 vezes 30 vezes 20%. 120 mil. Em um ano, só em turnover que a gente economizou. Sim. É muito isso, hein, Caio? Tá bom? Vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Vamos lá. Isso aqui falamos apenas do turnover. Pegou pesado. Eu coloquei menos. A Joque falou que era bem mais pessoas com burnout nessa empresa. Quando você pegou? Quando a gente entrou, era mais, uma média de 10% a 15%. Então, coloquei diminuição de 5, tá? Só 5 para ser otimista. Então, aquele número ali eu acho que vai para os 3, tá, Joque? Mas, 3 milhões. 5% dos funcionários, ou seja, 10 funcionários com burnout. A estimativa de produtividade total dos funcionários, aliás, salário médio deles 3,5, porque isso aqui a gente já está falando de cargos administrativos. Sim. Então, estimativa 5 vezes o salário dá 17.500, que era que essa pessoa deveria retornar para a empresa. Sim. Retornar. Só que elas estavam com burnout. Cortou pela metade. Então, 50% 17,5, 8.750 por funcionário mês. Um prejuízo enorme. Então, 10 vezes 8.750, 87.500 reais por mês. 87.500 vezes 12. Olha o prejuízo de 5 pessoas, de 5%, 10%, aliás, 10 funcionários para uma empresa. 1.050.000 ano. As pessoas não levaram isso em consideração, Joque, ainda. Eu me pergunto se as empresas têm noção desses números, porque se tivesse, tanta coisa mudaria. Cara, nesse dia da empatia estratégica, o dono da empresa estava lá dentro e ficou assim, de boca aberta, porque não leva em consideração isso aqui. Gente, presta atenção aqui, vamos um pouquinho mais adiante. Falamos de turnover e falamos de burnout. Presenteísmo. O que é o presenteísmo? É quando a pessoa está, mas não está. Sim. Então, o impacto do presenteísmo é um pouco menor do que o do burnout. Vocês vão ver mais adiante.
Lá nessa empresa, ela estava com 10% de presenteísmo, então era 20 funcionários com presenteísmo. Na verdade, era bem mais, mas coloquei 20 pessoas com presenteísmo. 20 funcionários. Salário médio de 3,5, que era a parte de administrativa, né? Então, 5 vezes o salário e tal. 17,5 era a estimativa. Então, 30% do salário, que é a perda do presenteísmo, 5.250 por mês. 20 funcionários vezes 5.250, 105 ao mês. 105 vezes 12, 1.260.000 reais. É caro um disque dentro de uma empresa, fazer um disque, fazer uma âncora de carreira até. Não é caro o serviço do instituto, né? É caro ter um psicólogo? É caro, é caríssimo, é caríssimo. Tá ficando claro? Isso é pra chocar, cara. Isso é pra Mas chocar. é chocante, né, Caio? Produção, o que você achou desse cálculo? Ficou claro isso aqui? Eu tô explicando direitinho, você acha que dá para o pessoal entender? Show. Então, cara, só com presenteísmo. Quando eu trouxe esses números na outra palestra que nós demos, os gestores ficaram tão assustados que eles olhavam assim: tem certeza que esse cálculo tá certo? Eu tenho. Absoluto. Como assim? Pois é. Esse é o preço que a gente paga por, às vezes, não investir num treinamento, ou não investir no clima organizacional, não investir na organização, na implementação de processos, ou às vezes até mesmo numa simples folga, num feriado. Justo. Cara, não é gasto. Preste atenção, não é gasto investir no seu funcionário, é investimento. Você às vezes está tendo 1 ou 2 vezes só a produtividade, sabe? Tá rendendo 2 vezes só o salário, poderia estar rendendo 5. 5 também é assim, não é o teto. Não é o teto. Claro que não. Você acha que um diretor de uma empresa, a gente atende empresas aí que tem faturamento bilionário, então movimenta, sabe, o diretor comercial dessa empresa é responsável por tudo aquilo ali. Ele gera 50 vezes o salário dele por ano, entendeu? Sim. Então você poderia estar extraindo muito mais da sua equipe se você tivesse um bom processo de seleção, um bom processo de análise das pessoas que estão ali dentro, um bom processo de desenvolvimento pessoal e profissional, que é o que nós fazemos. Sim. Às vezes as pessoas... eu estou fazendo algumas apresentações para empresas e estou apresentando esses números, né? Não, mas está muito caro. Você tem tempo? Deixa eu te explicar como é que é. Mas não acabou, gente. Calma aí que tem mais coisa aqui ainda. Só um parêntese rapidinho, Caio, volta, por favor. Você já imaginou se esses 20 funcionários fossem todos de alta performance? Não seria apenas esse ganho que a pessoa teria. Seria 10 vezes mais. Ela estaria em alta performance, ela já seria... Sabe por que eu sei que esses caras estavam com presenteísmo? Muito claro. Porque todos eles foram promovidos. Todos eles foram promovidos. Faz sentido? Sim. Receberam promoção. Por que eles receberam promoção? Porque começaram a produzir mais. É isso aí. Então, por que eles não receberam antes? Porque eles não estavam produzindo a quantidade. E por que eles começaram? Instituto Caio Fontes. Desenvolvimento, autoconhecimento. Pois é, justamente. Então, ó, aqui entra absenteísmo vinculado, lembre-se, absenteísmo é quando a pessoa começa a não querer estar na empresa. Então, ela dá atestado, ela chega atrasada, ela falta muito. Então, o absenteísmo, ele corresponde a 15%. A 15% do salário dessa pessoa. Então, uma pessoa de 3,5, que aqui a gente está falando do absenteísmo vinculado àqueles 10 funcionários com burnout, que eles estavam com absenteísmo. Então, além do prejuízo que ele já dá só pelo burnout, ele dava aqui mais R$525, que é 15% de 3,5, é 525, 10 funcionários, 5.250. Ao ano, 63 mil. Além daquele valor que a gente Além do outro valor, mas eu vou especificar isso daqui mais adiante. Tem o absenteísmo associado ao presenteísmo, aquelas pessoas que estavam com o presenteísmo, né? Que eram 20 funcionários lá, também é o mesmo cálculo, 525, 10,5 ao mês, 126 mil ao ano. Olha o frigir dos ovos aqui. Eu vou até fazer Para você que chegou agora, talvez no podcast, eu vou mostrar para você aqui. A gente está mostrando
os impactos que o turnover, o burnout, o presenteísmo e o absenteísmo trazem dentro da organização, e nós usamos um exemplo aqui. Se você chegou agora, volta aí no YouTube um pouquinho o vídeo, que você vai assistir tudo e vai chocar com isso. Então, redução do turnover dessa empresa de 200 funcionários que a gente atende, eu só coloquei um ano, tá, gente? R$120 mil o turnover é o que nós economizamos para a empresa. Nós eliminamos o burnout. Economizamos 1.050.000. Presenteísmo, 1.260.000. O absenteísmo vinculado a essas pessoas aqui, ó, do burnout, 63 mil. E o absenteísmo vinculado a essas pessoas aqui, ó, do presenteísmo. A soma de todos esses valores deu R$2.619.000. Chocante, né? Caio, isso é real? Aí, bicho. É só sentar e fazer as contas. Se você não mudar hoje o game da sua empresa, ela tem risco de fechar daqui para ali. Quando a Joque falou sobre quebrar, quebra mesmo. Quebra, com certeza. Tem um gestor nosso, não da nossa empresa que a Joque atende, sentei com ele lá, e ele é um cara muito intransigente, muito, sabe? Cara, o cara marca 8 horas, ele tem competência de chegar às 7h59. Ele tá ali, ele não atrasa um minuto. E se você atrasar um minuto com ele, acabou sua vida. Ele é desse jeito. Ele é só correto. Ele gosta das coisas bem feitas. Ele é pontual. Pontual. Ele falou, Caio, eu tô tendo que aprender a engolir sapo. Mas eu tô engolindo, porque senão eu vou perder todo mundo. Sim. Então, a empresa dele é uma potência, né? Por conta disso. Sim. Então, ele tá aprendendo a gerir pessoas. Brincadeiras à parte, você não é obrigado a engolir ninguém, nem nada do gênero. Você tem que só desenvolver sua competência socioemocional de liderança, que é uma soft skill, que inclusive a gente... Mais podcast, a gente tem que falar do SAP, que é outro programa nosso. Não é sapo não, tá, gente? É SAP. Não é o SAP programa. Também não é o SAP programa. É soft skills para alta performance. Então, eu espero, Joque, que até pra gente, quando a gente vê esse número, a gente choca, né? Sim, claro. Até pra gente, quando a gente vê esse número, a gente choca. Eu acredito que se você levar a sério a gestão, levar a sério o desenvolvimento das suas pessoas, isso aqui nós estamos falando para uma empresa de 200 funcionários. Imagina para aquela que tem 1.000, 2, 3. Imagina o tamanho desse número. Entendeu? E eu conheço várias e várias, e você também. Sim. Então, se você começar a levar a sério o game da sua empresa, você pode mudar o jogo. Sim. Ei, você que é funcionário, que tá, talvez, vendo esse podcast aqui, leva essa ideia, mostra isso pro seu gestor, Muito que eu tenho certeza, é muito importante, que pode mudar o game da sua história, mudar o jogo de tudo, né? E você pode crescer, evoluir. Sim. Joque, muita informação, né? Muita informação. Pesado isso, né? Eu diria, não tão pesado, mas eu diria muito importante. Muito importante. Nós não sabíamos dessa informação até um tempo atrás. Nós não sabíamos. Sim. A gente não sabia o real valor do nosso trabalho. Hoje a gente pode falar que nós mudamos as empresas. Literalmente. Mudamos e mudamos mesmo de coração. Esse gestor mesmo que você acabou de comentar, a evolução dele nesses últimos meses tem mostrado isso. Justamente. Né? Isso aí dá um podcast essa empresa. Dá um podcast essa empresa. Verdade. Joque, considerações finais que a gente já está finalizando, um minutinho para acabar. Bom, acredito que quando a gente trabalha as empresas, quando a gente trabalha o clima das empresas e tudo isso que a gente falou, redução de turnover, redução de burnout, presenteísmo, absenteísmo, quando a gente começa a pensar mais na empresa enquanto um organismo vivo, a gente consegue trabalhar essa empresa para ela crescer, para ela deixar de ser adoecida, de estar doente, né? E acho que você citou bem no começo que quando a gente começa trabalhando pela liderança, a gente consegue melhorar muito isso. Né? A gente consegue trabalhar muito isso, porque um gestor bem preparado, ele não adoece ninguém. E aí a gente não tem nenhum desses aqui. Não tem turnover, não tem presenteísmo, absenteísmo, nem burnout. Então, trabalhar a liderança é um carro-chefe e é muito importante. Trabalhar a liderança traz dinheiro, ó. Traz dinheiro. Dinheiro no bolso da empresa, no caixa. Gente, agradeço você que nos acompanhou até agora. O Instituto... Aliás, o podcast,
que é um ramo do Instituto, é um braço do Instituto. Ele nasceu com uma função que é libertar as pessoas da ignorância através do conhecimento, da sabedoria. Eu nunca vou parar de falar isso, que é a nossa missão. E acho que nós cumprimos ela aqui hoje, bem cumprida, sabe, Joaquim? Trouxe conhecimento válido, abrir os olhos para aquela pessoa que quer realmente mudar o game da história da sua empresa. Tá aqui, ótimos indicadores para você começar por ali. Eu tenho certeza que vai fazer total diferença. Gente, vou pedir um favor encarecidamente a você. Se você gostou do nosso conteúdo, por favor, curte, compartilha, se inscreva no canal. Cara, a gente vê vídeo no YouTube, né? Agora eu tô fazendo. Então, se inscreva, clique, curte, compartilha. Compartilha com o empresário que você acha que precisa ver isso, com aquele gestor que precisa ver isso. Eu tenho certeza que vai fazer total diferença. Sim. Então, agradeço você aí pelo tempo que você não gastou com a gente, pelo contrário, você ganhou tempo aqui conosco, aprendendo bastante coisa e conhecimento prático. Sim. Científico de maneira prática. Ok, gente, fica com Deus. Um abraço e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau.